O tema da nossa mensagem: desejado porto seguro. Salmos 107, versículo 23 a 27. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Senhor Deus, Senhor Pai soberano, Deus onisciente, onipresente e onipotente, queremos unir neste momento como povo de Deus, como propriedade exclusiva de Deus, particular jardim, onde o Senhor tem uma obra, e esta obra realizada foi lá na cruz do Calvário, e pedimos perdão, Pai, pelos nossos erros, pedimos perdão, Senhor, pelas falhas, pensamentos, palavras e obras, pedimos perdão, Senhor, pelo povo que por vezes te entristecemos, Pai. E, Senhor, unidos com a tua igreja, oramos pela nossa nação brasileira. E, Senhor, enche-nos da tua graça e sabedoria, aos eleitos que cumprirão como cidadãos a voltar com consciência, para que o nosso país possamos ter liberdade para pregarmos, para vivermos em família, longe das drogas, que todo o dardo inflamado do mal caia por terra e alcance, Pai, o coração daqueles que ainda estão indecisos. Eis-me aqui, Pai, eis-nos aqui, orando a Ti, Pai, crendo, Senhor, no milagre, crendo na nossa vitória. Usa-me, Pai, como um canal do Teu fluir, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém. Amada igreja, carta de Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus. O salmo do texto básico nos fala de um navio em meio a uma tempestade. Ondas gigantes, levando o barco para o abismo. Diz o versículo 26, um barco com rajadas de ventos. O versículo 27, viajantes andaram e cambalearam como ébrios. A tempestade era tão grande e lhes parecia que tudo tinha acabado para eles. Não é verdade? E hoje estamos vivendo momentos complicados. E no texto diz que eles estavam o quê? Impotentes. Eles estavam o quê? Vulneráveis, incapazes de parar a tempestade, sem forças para salvá-los a si mesmo. Amém? Quando a tempestade foi tomando tamanha dimensão, eles perderam todo o tino. Eu, quando estava meditando neste salmo, pensei, vou trazer isto para as condições humanas atuais. Para alguns,
esgotaram suas forças. Na passagem, os viajantes esgotaram todos os seus recursos, não viam saída, não viam livramento, a não ser do próprio Deus. Amém? Esta condição aqui aflige a todos os seres humanos. E eu sei que Deus, por misericórdia, falará através desta homilia para todos nós, mesmo em diferentes situações que nos afligem. No texto básico, os viajantes perderam a direção. Olharam para um lado e para o outro e não estavam vendo o quê? A solução. Eles não viam a solução. E quem sabe, você que está aqui conosco na internet, você me diz, pastora, parece que o mundo caiu sobre mim. É como as ondas, uma atrás da outra. Amados irmãos, notem o que diz o versículo 26. Subiram os céus e desceram até o abismo. Este não é o projeto de Deus para mim. Diga para você, este não é o projeto de Deus para mim. Este não é o projeto de Deus para você. Não é. Diga para o irmão do lado, este não é o projeto de Deus para você. Diga assim, o projeto de Deus é um projeto de quê? Equilíbrio. E diz a palavra do Senhor que no meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. A alma, o que é? A alma são os nossos sentimentos, são as preocupações, são a ansiedade, angústias, a tristeza. Mas não se esqueçam, nós temos o que, pastora? Temos recursos espirituais maduros. Amém? Quando você tem uma vida espiritual equilibrada, madura, você atravessa a tempestade, crendo que o temporal vai passar, e passa mesmo. Consegue sentir a alegria do Espírito, pois a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Se este recado é para você, porque ele é para mim também, quero lhes dizer, é para vocês? Amém? Quero lhes dizer com autoridade que Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito. Você recebe? Na vida temos aflições. Na vida temos oposições. Quem não tem? Então vamos na palavra. 1 Pedro 4, versículo de número 12, 13 e 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém?
Glória a Deus. O Espírito lhe repousa sobre as nossas vidas. Nesta vida, por vezes, temos fogo ardente. No versículo 13, o Senhor está dizendo que é possível passarmos ventos e oposições sem murmurar contra o Senhor, sem querer abandonar a igreja, sem perder confiança. Pelo contrário, confiar ao ponto de se alegrar. É um pouco difícil, sim, nós seres humanos, nós temos tristeza, falei anteriormente das emoções. Agora pergunto à igreja: quem é que levantou o vento nesta tempestade? Que eles perderam todo o tino. No versículo 25, como nós vimos, que foi o próprio Deus. Deus falou e fez levantar o vento. Amados, não, foi o inimigo. Não. Deus, por vezes, permite provas. Deus, por vezes, permite oposições, situações contrárias, Pai. Ainda mais, Deus permite situações inexplicáveis. Você não está entendendo o porquê das situações. Mas te digo, Deus sabe o porquê. Você sabe o porquê dos problemas? Muitas das vezes, para que algo glorioso aconteça na sua vida, lá na frente. Você já teve essa experiência? Quem levantou este vento foi Deus, o Senhor poderoso, para que eles entendessem que Ele existe. O nosso Deus existe, Ele é soberano e galardoador, e que tudo tem um propósito. Amém? Ele ainda diz mais, que não cai um fio de cabelo que Ele não saiba. Vocês, homens, mulheres de Deus, internautas, pode estar numa provação mais dura, uma luta financeira, sentimentos de baixa autoestima, sem esperança, e você questiona: até quando, meu Deus, eu terei que aguentar esta situação? Quando isto vai ter um fim? Parece que você perdeu a direção da sua vida financeira. Creiam, vocês não estão sozinhos neste barco. Amém? Não há nada por acaso, a obra é completa. Deus não te abandona no meio do caminho, dê graças a Deus. Ele sabe de tudo. Mas quando a esperança dos viajantes, quando suas limitações chegaram ao fim, aí vem o segredo. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor vos atendeu. Amém? Salmo 107, versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele o quê? Os livrou das suas tribulações. Glória a Deus. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao quê? Ao quê? Desejado porto seguro. Eu quero, vocês querem? Aleluia. Todos nós aqui temos projetos, temos sonhos, e temos, primeiramente, Deus nos salvou para que pudéssemos, no processo, aflição, mas chegamos lá. Vamos chegar ainda, algumas coisas que faltam. Desejado porto seguro.
Então, glória a Deus. Então vamos dar um glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha esse versículo 30. Aqui tem uma revelação. Se alegraram com abundância. Depois de uma tempestade sempre vem a bonança. E os levou para o desejado porto seguro. Era a tempestade, era o vento, era o desespero, era uma briga familiar. E Deus diz: o dia que você colocar a sua confiança em mim, mas crer cegamente e clamar, dizendo: Deus, eu não tenho capacidade para solucionar este problema. Eu não sei, Pai, eu já fiz isso, fiz aquilo, mas eu reconheço que dependo totalmente de Ti. Você pode dizer isso para Jesus? Deus, eu dependo totalmente de Ti. Então a tormenta cessa, a tristeza cessa, igreja. Hoje é o dia de lançarmos por inteiro a nossa vida aos cuidados do Senhor e pedir sabedoria. Pergunto: como está sendo suas atitudes em meio às crises? Murmurando com um, reclamando com o outro? Isto só vai levar mais sofrimento. Pois Deus está vendo o quê? As nossas atitudes. Não importa qual seja a sua esperança nesta manhã, pois Deus diz, e eu creio nesta palavra, que há esperança para o nosso futuro. Você tem que chegar ao porto seguro. Pergunto à igreja: Deus poderia deixar este barco afundar? Deus queria isto para eles? Claro que não. Ele só permitiu o quê? A tempestade. E qual é a sua tempestade? Crise de falta autoestima? Crise de dúvida? Crise de não saber perseverar? Olhe, na hora em que alguém diz: Deus, eu não tenho capacidade, Deus, eu necessito de Ti, Deus, eu dependo de Ti, Senhor, Ele se manifesta com poderes. Então vamos dizer: Senhor, nós dependemos totalmente de Ti, Pai. Efésios 1, versículo 17 e versículo 18, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é o quê? A esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós temos uma herança. Então hoje você pode estar com dificuldades, você tem que crer, isto vai mudar. Salmo 37 é profético e eu recebo para a minha vida, versículo 18, versículo 19, depois 23. O Senhor conhece os dias, o quê? Dos íntegros. A herança deles permanecerá o quê? Para sempre. Não serão envergonhados. Diga: eu recebo esta palavra. Não serão envergonhados nos dias do mal. Ah, Senhor, e nos dias da fome, eu recebo, se fartarão. O Senhor firma os passos do homem bom. Aleluia. E no seu caminho se comprais. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho.
Porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência obrigada, Senhor, mendigar o pão. E sempre compassivo empresta. E a sua descendência, vamos todos, e a sua descendência será uma bênção. Eu recebo esta palavra, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus manifestando no nosso meio. O plano de Deus para nós já foi determinado. O inimigo não pode mudar os planos de Deus. Ele sabe exatamente o que fazer conosco. Pois a Bíblia diz, Efésios 1, versículo 4 a 8. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Assim nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos o quê? A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo o quê? A riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Vamos todo mundo lá desde o início. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Dê glórias a Deus. Eu creio, Senhor, foi a minha oração, prudência, sabedoria. Você está aqui, pois Deus o conheceu, chamou e te predestinou. Nada, absolutamente nada, pode falhar o plano de Deus. Este plano não foi determinado ontem, não, mas se antes da tempestade chegar. Ele sabia da tempestade antes. Isto é importante nós sabermos. Ele sabe o que vai fazer com o seu problema. Você crê nisto? Você crê? Então vamos na palavra. João 6, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor nos diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Se tu disseres, ele está comigo neste barco, ele não vai me deixar de lado, ele sabe como tirar o peso, e tem mais, ele tem a solução. Ele tem o desejado porto seguro. Eu recebo esta palavra. Ele tem poderes para sossegar uma guerra familiar, uma guerra espiritual. Ele é a resposta. Digam, ele é Deus. Todos nós apontando, ele é Deus. Ele é Deus. E o Senhor continua falando neste dia. Hebreus 4, versículo de número 11. Esforçamo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Quantos problemas Deus tem que permitir nas nossas vidas, para que nós possamos acreditar e descansar, que só Ele, Jesus, só Ele quem? Jesus tem a solução. Amém? Irmãos, Deus sabe como fazer com cada um de nós.
Amém? Deus sabe o que fazer com os casos aqui presentes. Vocês que estão na internet, amém? Digo assim, Ele tem um plano perfeito. Você me pergunta, pastora, como eu quebro essas cadeias da indolência, da desobediência, da letargia, da incredulidade, quando passo aflições, de não orar constantemente, do desequilíbrio, da falta de perdão? Como, pastora? Deus está mostrando que tudo pode mudar. Você tem que desejar, eu tenho que desejar que isto aconteça. Um compromisso com a pureza do Evangelho. Um compromisso. Neste compromisso, você pergunta, você questiona para você mesmo, e Deus te responde. Amém? Primeira pergunta, você está passando por problemas? E você pergunta, onde estava Deus quando isto aconteceu comigo? Deus estava lá. Ele viu tudo. Provérbios 15, versículos de número 3 e 5. Os olhos do Senhor, o quê? Estão em todo lugar, contemplando o quê? Os maus e os bons, aleluia. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Aí você ainda diz mais, como é que aconteceu isso comigo? Ele se importou? Sim, ele ainda se importa. Naum 1, versículo 3 a 7. O Senhor é tardio em irar-se, que maravilha, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Ele é justo. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele responde o mar e faz secar a míngua todos os rios. Desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos o que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, graças a Deus. É fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Ele conhece os nossos corações, Ele conhece. Outra pergunta, o Senhor entende como eu me sinto? Às vezes eu estou triste, aflito, sim. Isaías 53, versículo 3, 4 e 10. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer. E como um que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo de número 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, eu creio. E a vontade do Senhor, o quê?
e prosperará nas suas mãos. Oh, aleluia! Eu recebo esta palavra, Senhor Deus. Portanto, a nossa confiança tem que ser totalmente nele. O Senhor te ouve, diz para o irmão, o Senhor te ouve. O Senhor te vê. Oh, aleluia. Nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. É meio complicado às vezes, a gente fica ansioso. Deus nos mostra que tem algo tão revelador, tão sublime e verdadeiro, para nós fecharmos esta mensagem, compartilhando com você a sua voz, sendo ouvida nesta parábola do semeador. Mateus 13, versículo de 1 a 4. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Vamos em parte. O solo que representa um caminho, nós vimos o quê? As aves comeram. Não tiveram condições mínimas para germinar. Pergunto: que tipo de irmão esta terra representa? Representa a pessoa que tem o seu próprio caminho. Não estão abertas a ouvir a voz de Deus ou a algo novo. Não dá crédito à palavra de Deus. Olha somente o que está acontecendo. Não estão dispostos a aprender. Não dão ouvidos ao pregador. Elas se fecham dentro de si, do seu mundo. Não conseguem abrir o leque das possibilidades dos pensamentos da palavra do Senhor. Orai e vigiai. São rígidas, são fechadas. Mateus 13, versículos 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Diz que logo nasceu. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, ela secou. Neste solo, encontraram condições mínimas para germinar, mas nasceu. Mas veio o calor e a queimou. Quem representa esse tipo de solo? Aquelas pessoas, aqueles irmãos que recebem a palavra no momento. Que culto maravilhoso! Deus falou no meu coração. Aí saiu da igreja, botou o pé dentro do carro, no ônibus, em casa, chegou em casa. Mas tu não presta, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro. Secou. Quando surge uma tribulação na veia funda, logo sucumbe. A pergunta é: deseja estar ligado a este porto seguro? Amém. Desejam estar ligados a este porto seguro? Amém. Então, amados, Deus, Ele deu todo o mapa. É necessário enraizar nos solos das nossas emoções, pensamentos no Senhor. E Ele que te capacita,
É Ele que te direciona a pastos verdejantes. E muitas vezes parece que estamos sozinhos no barco, mas Ele está conosco, trabalhando em silêncio. Ninguém está isento das dificuldades e problemas. Essa mensagem do Senhor nos mostrou, nos dando ensinamento a aproveitar as oportunidades, amados, e aprofundar as raízes em ouvir os preceitos do Senhor, para ancorar firme o seu barco neste desejado porto seguro. Concluindo e terminando, vamos à palavra em Juízes 9, versículo de 8 a 15. Foram certa vez, amados, Pieteja, foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Não. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Versículo 14. Então todas as árvores, todas, disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Eu quero falar com vocês sobre a parábola do espinheiro para terminar essa mensagem. Esta parábola, numa linguagem simbólica, fala do governo do espinheiro sobre todas as árvores. E as árvores tomaram decisão para si de ungir um rei que reinasse sobre elas. A primeira a ser convidada ao reinado era a oliveira. Ela dava frutos, mas esta disse que não deixaria seu óleo estimado. Foram então atrás da figueira: eu não vou deixar a minha doçura. Então foram para a videira. De igual modo justificou que não deixaria seu vinho. Depois de todos os esforços, todas elas disseram ao espinheiro: então, espinheiro, você quer governar sobre nós? Ele disse prontamente, respondeu as árvores: se elas estavam ungindo-os para governar, todas elas deveriam vir e se refugiassem debaixo da sua sombra. Mas se não viessem, o próprio espinheiro sairia fogo devastador para consumir até os cedros do Líbano. Esta parábola nos ensina 4 lições. Em primeiro lugar, uma omissão perigosa da oliveira, da figueira e da videira, pois cada um deu desculpas para fugir da governança. As árvores frutíferas e úteis foram consultadas para este posto de liderança, mas todas se omitiram, preferiram o conforto das suas posições que correram o risco de liderar. Abrir espaço para o espinheiro governar.
omissão covarde dessas árvores boas para um arbusto ruim. Quando os bons se omitem, diz a palavra do Senhor, e ficam em silêncio, o mal governa. É triste ser governado por um espinheiro que nada produz a não ser sofrimento. Segunda lição: desculpas descabidas de todas. Terceira lição: uma escolha, um voto desastroso, pois o espinheiro, ele não produz frutos, ele fere. Quando os bons renunciam à liderança, os maus passam a governar. Abrem caminhos para os maus, tragédias. Quarta lição: uma ameaça mortal. O espinheiro aceitou prontamente o convite e, governando, ameaçou-as que não cumprisse as suas ordens, sairia um fogo devastador para consumir até os cedros do Líbano. Ou seja, não tolera oposição, não aceita oposição. Seu governo é ditatorial. A única alternativa é a obediência cega. Submete ou morre. Esta parábola é um grito de alerta. Estamos hoje diante de um futuro da nossa nação, e que o espinheiro não reine sobre nós. Então podemos escolher sim expectativa de multiplicação com a intervenção de Deus, quando submetemos o desejado porto seguro. A Deus toda a glória. Que assim seja, e assim diz o Senhor.